Boa noite a você aí do outro lado. Começa agora mais um saldo do dia. Hoje, dia 9 de agosto de 2021. Se você se lembra de vídeos lá de agosto de 2020, pode achar que é vídeo repetido. Por quê? Porque o governo apresentou a proposta de empurrar com a barriga pagamento de precatórios para criar um novo programa de transferência de renda, exatamente como propôs no ano passado, mas depois o ministro Paulo Guedes disse que não era a favor, agora ele próprio desdiz o seu desmentido. É isso que apresentou hoje ao Congresso o presidente Jair Bolsonaro, um projeto para turbinar o Bolsa Família com um aumento médio de pelo menos 50%, pode ser mais. Bolsa Família passando a chamar Auxílio Brasil. Como é que vai pagar? Como já disse, postergando o pagamento de precatórios. O governo enviou uma PEC dos precatórios. Naquela ocasião, o ministro Paulo Guedes dizia que, depois da repercussão da primeira vez que apresentou, dizia que um novo programa de transferência de renda não poderia ser pago, nas palavras dele, com um puxadinho, com uma verba que não era constante, que não trazia previsibilidade. Ele agora, quando apresentou a PEC, falou que essa PEC traz previsibilidade. Esse é o Brasilzão velho de guerra. Com isso o dólar chegou hoje a embicar mais de 1%, trouxe um refresco ao longo do dia. Trouxeram refresco ao longo do dia, palavras do do ministro da Cidadania, o senhor João Roma, falando que vai respeitar o teto de gastos, coisa e tal. Também pegou não tão mal quanto poderia com o mercado e deu uma sensação de alívio não ter vindo a proposta que chegou a ser ventilada, que era de pagar tudo dos precatórios, mas aí então romper o teto de gastos, mas não na batata, artificialmente, porque seria dado um jeito de poder gastar com precatórios por fora do teto de gastos, uma outra manobra contábil que era mais mal recebida do que essa pelo mercado. Então teve um fator perspectiva que ajudou então a diminuir ao longo do dia a alta do dólar, fechou em alta de 0,23 aos R$ 5,24. E na bolsa? Na bolsa para cima também, o Ibovespa fez valer aquela máxima de que enquanto uns choram, os outros vendem lenços. Ações de bancos subiram. Se o risco fiscal aumenta, aumenta a chance de subir juros. Quem deixou isso mais claro ainda do que nos comunicados anteriores foi o Banco Central na semana passada. Aliás, nessa terça-feira tem ata dessa última reunião, pode sair maiores detalhes da decisão tomada, que foi de subir juros para controlar a inflação e de subir mais do que era pensado. Subiu 1 ponto, pode ser... Está aberto o caminho para mais uma alta de 1 ponto na próxima reunião. Hoje tinha gente falando em 1,25 no mercado. Então tem muita água para rolar aí. Mas no frigir dos ovos, embora risco fiscal não seja bom, juros não sejam bons para a economia aumentarem, na batata ali dos resultados financeiros dos bancões, vai ser muito que bem, obrigado. Caso os juros subam, crédito ficando mais caro. Então ações de banco subiram. Subiram também boa parte das ações de varejistas. E aí os juros joga contra as varejistas, é verdade, porque juros subindo significa crédito mais caro. Mais caro, então menos compras. Mas, e que diz, aliás, muito sobre a função enxuga-gelo do Banco Central, mas, do outro lado, tem um governo pretensamente gastador, que pretende então pagar esse novo Bolsa Família, seja ainda que não seguindo os melhores preceitos de responsabilidade fiscal, ao fim e ao cabo significará mais dinheiro na mão. E o que é importante deixar claro aqui, o problema não é botar mais dinheiro na mão dos mais pobres, é preciso botar dinheiro na mão dos mais pobres, o problema é a forma. Mas com mais dinheiro na mão dos brasileiros mais pobres, tendem as varejistas, não à toa, a quem se beneficiou mais foi a ação do hipermercado atacadista Açaí hoje entre as varejistas. Disse que o problema não era o Bolsa Família, e não é, pode chamar Bolsa Família, Auxílio Brasil, Renda Cidadã, Renda Mínima, Renda Básica. É um programa
consensual, consensualmente efetivo para tirar famílias da pobreza e inserir no mercado consumidor e, claro, permitir então que essas famílias possam colocar os seus filhos na escola, porque esses filhos não precisam trabalhar, por exemplo, desde cedo para colocar comida na mesa, enfim, traz uma série de benefícios provados pela Academia de Economia, um programa de transferência de renda para os mais pobres, dinheiro na mão diretamente dos mais pobres. O problema é a forma, né? A gente poderia financiar isso cortando gastos, não é o caso. Poderia, por exemplo, unificar programas hoje em vigor na rede de proteção social, não tão eficientes assim em termos de distribuição de renda. É o caso do abono salarial, que não chega exatamente para os paupérrimos, aqueles que mais precisam. Então, você poderia empacotar tudo, como propôs o próprio governo antes de, no ano passado, chegar com essa ideia que sobreviveu de dar calote em precatórios, ou seja, unificando programas sociais. Ao fim e ao cabo, a solução que se dá é bem conhecida, é pedalada fiscal. Pedalada fiscal, manobra contábil, que ficou mais conhecida quando usada para justificar o pedido de impeachment que acabou vigorando da presidente Dilma. Na ocasião, o que aconteceu? O governo postergou repasses que precisariam ser feitos do Tesouro para estatais, para usar essa grana no presente, para pagar, de acordo com o governo na época, o Bolsa Família. Ficaria então jogado para frente uma despesa do governo, camuflando ali os problemas, mas não impedindo o aumento do endividamento público. Ao fim e ao cabo, é a mesma coisa. O governo quer postergar o pagamento de precatórios, que vai ainda assim pressionar o endividamento público, porque gastos não estão sendo cortados ao mesmo tempo, para pagar o quê? Auxílio Brasil, mudou de nome, mas é a mesma coisa. Bolsa Família. Ainda assim, com essas ações sendo beneficiadas, o Ibovespa conseguiu se segurar ali, quase de lado, né? Uma alta hoje só de 0,17%, com bancos e varejistas e algumas ações com dados programados para sair também sendo beneficiadas, caso dos frigoríficos, caso das empresas de celulose. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do valorinvest.com. Te convido a continuar acessando aqui o nosso canal, em especial um papo que eu levei hoje pela manhã com o Alexandre Espírito Santo, do canal do YouTube do valorinvest.com. Alexandre Espírito Santo, professor do IBMEC Rio de Janeiro e economista-chefe da Oraman. Batemos um papo também com a Tatiana Pinheiro, ela é economista-chefe também da Panambi Capital. O papo foi isso tudo aqui que a gente está tratando. É muita emoção. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do valorinvest.com. Desejo a você uma boa noite, uma boa semana. Até a próxima e tchau.